E vamos para o nosso entrevistado, o Arthur Flose já está com a gente aqui. Vamos falar aí sobre responsabilidade no setor de bebidas, não, Guilherme? Isso, a gente fala sobre isso com o Arthur Flose, porque ele está, desde que a gente começou a ver essas notícias, infelizmente, pelo Brasil inteiro, da questão do metanol, né, das bebidas adulteradas, ele tem trazido esse tema assim, para ajudar a população, né, em geral, a entender como é um processo de destilação, né, como que estão acontecendo, né, essas falsificações, essas adulterações com metanol, e para ajudar, né, basicamente ajudar. Então já começa com essa pergunta, né, Arthur? Primeiramente, bom dia, Arthur Flose, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia aos ouvintes, bom dia. O que te motivou a vir a público, né, falar sobre esse tema da adulteração de bebidas com metanol, né, nesse momento específico, você que é um produtor, tem uma destilaria, por que você falou, não, eu preciso ir e levar meu conhecimento à população sobre isso? Eu acho que o principal motivo foi ter visto algumas notícias na mídia que eram, de certa forma, ali tendenciosas e com falta de informação mesmo. Então, meu medo era criar esse tipo de desespero no consumidor. E no primeiro dia que eu senti isso na pele e eu vi que de fato isso ia acontecer e aquilo que eu imaginava que ia acontecer aconteceu, foram pessoas que compraram o produto no nosso site, ou seja, né, um produto que foi vendido diretamente por nós pro devolvendo o produto porque viu na mídia que gin tem metanol e pode matar. Aconteceu muito isso? Foram 2 casos. Só que é o suficiente para já levantar aquela bandeira e falar assim, bom, acho que está na hora da gente se pronunciar como indústria e como indústria artesanal e transmitir, né, conhecimento e informação sobre o assunto para que possa tranquilizar o público de forma geral e trazer mais conceitos sobre o que é o metanol, onde ele está presente ou não e etc., para o pessoal também, obviamente, né, não criar esse senso de desespero geral. Né? Muito bem, são 7h11, a gente está conversando com o Arthur Flose. Ô Arthur, só para o pessoal de casa entender, o que é em si o metanol? Da onde vem o metanol? Qual é a composição do metanol? Porque fala, né, a gente metanol na bebida, mas que história que é essa? No próprio processo de destilação. Qual é o processo? Também, né? Da onde vem o metanol? Exatamente. O metanol ele está presente em todas as bebidas, né, alcoólicas. Ele está presente. Está presente. Então vamos dar um exemplo. Cerveja, vinho, né, todos os fermentados, existe metanol ali dentro. Porque o metanol ele é um processo, né, natural do álcool. Então ele faz parte do álcool, digamos assim. Okay. Ele é uma cadeia do álcool, ele é uma fração dele. Mas a quantidade de metanol ali presente é uma quantidade, né, infinitamente pequena. Ok. Que é totalmente segura, inclusive, para consumo, e não só segundo a nossa legislação, mas segundo legislações europeias, americanas, do mundo inteiro. Afinal, temos cerveja, temos vinho, né? Mas já nas bebidas destiladas, e aí o que me incomoda mais, né, as bebidas destiladas durante o processo de produção, que é a destilação, a gente consegue de fato eliminar por completo ou eliminar quase que por completo a presença do metanol ali dentro. Porque o metanol ele é um álcool mais volátil, então ele evapora, né, ele ferve primeiro. Ele tem um ponto de ebulição menor. Sim. Então a gente consegue tirar nas frações da destilação que a gente chama de cabeça, coração, cauda. E muitas vezes, né, como é o caso da BEG, que é uma indústria que se utiliza do álcool neutro como base da produção, então a gente compra o álcool neutro da grande indústria de álcool para reutilizar ele e redestilar ele com os botânicos para criar os nossos produtos. Esse álcool neutro ele já vem com uma quantidade quase que zero, né, desse metanol. Então, basicamente, para tranquilizar as pessoas em casa, o metanol não está presente. Ele não faz parte, né, do método de produção. A gente não tem metanol dentro da nossa fábrica e é impossível, né, na quantidade que a gente tem visto, que isso ocorra numa indústria legalizada, né, numa indústria idônea. Então, infelizmente, são atos criminosos de adição, né? E é por isso que tem que ficar bem claro, a adulteração. E eu acho que um ponto que eu gostaria de bater muito aqui hoje não são destilarias clandestinas. Chamar aquilo de destilaria é uma afronta para quem tem um negócio como o nosso, tá?
aquilo são centros do crime, centros de Sim. adulteração. Né? Para quem viu as imagens e vídeos das apreensões, é uma caixa d'água, né, com bebida dentro, que está ligada direta na água do banheiro. É uma coisa assim. Além de tudo, sem condição sanitária alguma. Né? Exato. Higiene zero, né? Porque destilarias ilegais existem. Certo. Mas aquilo não é uma destilaria. Aquilo é simplesmente um centro de mistura e lavagem de garrafas, provavelmente, ou as garrafas são lavadas em outros locais, né? A gente não tem muito conhecimento sobre, mas destilaria não é. O Arthur, só ainda falando um pouco sobre falsificação aí, e também o uso do metanol em bebidas, é possível a gente conseguir identificar uma bebida falsa? Ou falar, ou um bom tomador de uísque, um bom tomador de vodka, quem já é acostumado a tomar algo que não seja falsificado, a hora que ele colocou, sentiu aquele paladar, falou, opa, Sim, possível né? Mas depende de um paladar bem aguçado. certo. Então eu vou dar um exemplo. No caso do gin, principalmente os gins artesanais, eles possuem muito mais aroma e sabor do que os gins industriais. Então, todas aquelas marcas importadas que a gente vê aqui no Brasil, né, e que o brasileiro julga ser, né, muito bom a marca, etc. Mas a gente sabe que é basicamente complexo de vira-lata isso, porque são produtos industrializados, né, lá fora, são produtos baratos lá fora, mas que chegam aqui no Brasil como importado e com status, né? Esses produtos normalmente têm menos sabor, menos aroma do que os produtos artesanais brasileiros e acaba criando uma dificuldade de falsificação, né, desses artesanais devido ao sabor e aroma. É difícil replicar isso. Sim. Né? Mas para a vodka, por exemplo, né, a vodka é um produto sem gosto e sem cheiro. Né? Esse é o conceito da vodka. E para um consumidor normal, digamos assim, né, sem ter um paladar bem aguçado, é bem complicado. Porque tudo vai ficar muito mais ali na qualidade do álcool, né? No ataque que ele gera, se o produto é mais aveludado ou não. E para piorar, no caso do metanol, que não deveria estar lá dentro, mesmo na falsificação não deveria estar lá dentro. Afinal, é um produto tóxico, né? O metanol não tem gosto e não tem cheiro. Então, é bem complicado identificar uma vodka, por exemplo, falsificada. Mas whisky... se você é um bebedor de uísque assíduo, com certeza você saberia identificar, né? Porque na falsificação do uísque, eles obviamente não usam uísque. Eles usam provavelmente algum extrato de madeira, ou corante, alguma essência de madeira, junto com corante caramelo, para trazer aquela coloração. Então fica bem diferente do que um uísque entrega. Mas a gente sabe que os falsificadores são muitas vezes mais espertos do que, né, do que nós. E eles criam aquilo exatamente para o público que não sabe identificar isso. Então eles vão falsificar o uísque que o pessoal na rua está usando para tomar uísque com energético. Sim. Então, o copão, aí, né, Guilherme? É um copão da Bota aí o tal do adega, gelo de aquele coco, copão né? de R$10 que, né, tá super famoso aí nos bairros. Então eu imagino que para esse pessoal essa identificação é quase que impossível. 7h17, Guilherme. Você é sócio fundador da Bag Gin, né? Uma destilaria boutique aqui de Campinas. A questão das garrafas, Arthur, a gente estava vendo, eu estava vendo uma reportagem de que alguns bares, até a própria Bracel, começou a recomendar a destruição das garrafas pelos bares e restaurantes depois do uso. Como que você vê isso? Primeiramente, você acha que é uma medida que pode ajudar a combater a falsificação? E segundo, no caso de vocês já tiveram algum caso de falsificação da bebida de vocês? Vocês têm alguma recomendação para garrafa? A gente já viu casos com a Bag do que a gente sabe que acontece, inclusive dentro das casas de bar e restaurante, né? Infelizmente. Colocando outros produtos dentro da minha embalagem. Qualidade inferior. Então, não necessariamente falsificado. Exato. É uma baita de uma sacanagem com o consumidor. Né? É uma adulteração, afinal não é o meu produto ali dentro. Tá pagando por outra coisa. Né? Mas, obviamente, não uma adulteração que vá fazer mal à saúde. Mas falsificação com os nossos produtos a gente nunca viu, a não ser essa adulteração dentro dos estabelecimentos. Isso já foi identificado em alguns casos. Mas quanto à destruição das garrafas, é um processo super complicado. E eu vou colocar aqui um ponto. Se eu, como dono do estabelecimento do bar e restaurante, mando meu funcionário destruir a garrafa, ele se corta.
problema seu, né? Entendeu? Vai ser É um problema mais meu pra você. como empreendedor, eu vou ter que arcar com esse custo, né, seja lá qual for, é super complicado isso. Então, o correto aqui era que a administração pública trouxesse uma solução sustentável, né, de reciclagem Sim. para essa crise. Então, eu preciso distribuir ali, eu faço uma parceria com grandes empresas privadas. Eu vou dar um exemplo da Ambipar, né? A Ambipar é uma gigante nessa indústria. Os caras fazem um trabalho assim excepcional. Então, vamos se juntar aqui com eles para deixar diversos pontos ali de reciclagem, como a gente vê em países mais envolvidos, onde inclusive o consumidor ganha até um dinheirinho de volta colocando na sim. garrafa. É, Tem um incentivo financeiro na para Alemanha isso. eu vi isso. Só que eu já estou até imaginando esse futuro aqui e eu tenho certeza, né, que assim como eles já fizeram no passado, em vez de fazer uma campanha, uma política legal, realmente transformadora, eles vão chegar para a grande indústria e obviamente né, eu vou sentir essa rebarba porque eu sou uma indústria pequena, que a gente tem obrigação de recolher essas garrafas. Muito bem, 7 horas e 19 minutos. A gente está falando com o Arthur Flose, representante da Bag Gin. Vamos falar um pouco sobre a Bag Gin, vamos falar um pouco do diferencial do gin que é produzido, né? Tem o gin aí, o tradicional, mas o da Bag Gin tem o diferencial lá, não é, o Arthur? A Bag nasceu em 2015 com essa proposta, né? A nossa visão lá atrás era ser um dos melhores gins do mundo. Muitos me chamaram de louco, tá? Como é que vai ter o melhor gin do mundo feito no Brasil, primeira coisa, muito menos feito em Campinas, né? Hoje a nossa visão ela acabou evoluindo um pouco, né? Hoje é ser um dos melhores destilados do mundo e eu brinco que de fato a gente bateu esse objetivo, né? Afinal, em 2022 a gente ganhou no World Gin Awards, que é em Londres, como o melhor gin do mundo. Tá? E no ano passado a gente bateu essa meta de novo e ganhamos no IWSC, que é outro campeonato em Londres, e esse foi realmente o divisor de águas, porque o IWSC é o campeonato mais renomado de bebidas do mundo. Se você conhecer, né, você ouvinte aí, conhecer qualquer sommelier ou qualquer pessoa da indústria de bebidas e falar que a Bag tem, não precisa nem falar que ganhou como melhor, tá? Mas que tem medalha de ouro nesse campeonato, é realmente um ponto fora da curva. E a gente ganhou como o melhor gin do mundo. Então a gente pode hoje afirmar com todas as palavras e com o peito cheio, como brasileiro e como campineiro, né, que o melhor gin do mundo é brasileiro, é artesanal e é de Campinas. Então é realmente diferente. Não tem comparação. A gente hoje, infelizmente, é obrigado a se posicionar junto ali com esses produtos industrializados importados por causa do complexo de vira-lata. A gente sabe disso, a gente fez pesquisas de mercado para isso. Não adianta querer aumentar meu preço, o produto não vai vender. É um trabalho muito mais complexo ali de mudança de cultura e etc., que a gente já viu acontecer na cerveja artesanal. Hoje a cerveja artesanal ela tem valor percebido, mas um dia chega na nossa categoria, mas por enquanto a gente briga com esses produtos em preço, mas entrega uma qualidade infinitamente superior. Mas assim, não precisa revelar aqui qual é o segredo, mas qual é o diferencial, né? Qual que é essa matéria-prima para que chegue e ser o melhor gin até medalha de ouro? Realmente, para ganhar o melhor gin do mundo, eu acho que é uma sequência ali de benfeitorias, né? De coisas bem feitas. Então, desde a seleção da matéria-prima, então selecionar realmente ali o melhor álcool neutro, como eu falei, que a gente usa como base. Selecionar os melhores botânicos, então ir atrás realmente, por exemplo, do melhor fornecedor de zimbro que a gente encontra no mundo para poder trazer todo aquele aroma e sabor do gin. São botânicos colhidos na nossa fazenda, então são plantados com carinho, colhidos com carinho. São botânicos frescos que a gente usa na receita, então, por exemplo, as cascas dos cítricos são colhidas na hora, a gente tira a casca na hora da destilação. O processo de produção ele é lento, cuidadoso, né? A gente entrega qualidade em tudo isso. Então, e não é à toa que a gente tem a própria destilaria, né? Para que a gente possa cuidar de ponta a ponta do Fica processo. em Joaquim Egídio, é isso? Fica em Joaquim Egídio. Joaquim Egídio, né? Eu vi uma matéria numa televisão local aqui, eu achei super bem interessante, legal. Fica aqui super interessante. Meu convite para vocês, para a gente ir lá conhecer depois, porque
Só o espaço é um passeio à parte. Tá? Isso que você estava até comentando com a gente fora do ar. Qualquer pessoa que quiser pode visitar vocês lá. Pode visitar. Nossa destilaria é aberta aos sábados para o público. Só tem que entrar no nosso site ou no site da Simpla. Qual que é o site? Realizar baggin.com.br. Bag BEG, né? BEG, da EGIN, de navio.com.br. Ou no site da Simpla, reserva a data que quer fazer a experiência e basta aparecer lá no sábado às 14 horas que vai ter uma experiência incrível. Inclusive, convido vocês antes de ir na experiência, né, entrem no Google, no TripAdvisor e leiam ali os reviews, né? Chega a ser até engraçado, parece que eu paguei as pessoas para escrever, tá? Porque a experiência é muito incrível. Inclusive eu tive um consumidor uma vez lá, que eu faço, né, o Experience pelo menos um sábado por mês. Eu tive um consumidor lá que falou assim, eu fiquei com receio, porque eu entrei lá para ver os reviews, porque eu faço isso com tudo que eu consumo, né? E só tinha reviews incríveis. Eu falei assim, não é possível, isso aqui é tudo pago. Mas agora que eu tô aqui, finalizei a experiência, posso falar, é além do que eu li. Então, parabéns, né? E rasgou elogios. Mas é bem bacana. Mas voltando na questão da qualidade, o artesanal entrega a qualidade. Sim. Não é à toa que a cerveja artesanal é melhor do que a cerveja industrializada. Eu vou dar o exemplo desse prêmio lá em Londres, no WSC. A gente ficou em primeiro, e daí um gin importado muito famoso, que tem uma garrafinha verde, e que eles têm uma versão mais premium, que custa o dobro da versão que a gente briga hoje em preço, ficou em 31º. 30º? E por que ele ficou em 31º? Porque ele é muito pior que a Bag? Não, mas porque a Bag entrega mais qualidade. E quem está entre eu e ele, né? Eu estou em primeiro, ele está em 31º. Então quem está de 1 a 30, né? Sim. São outros produtores artesanais do mundo inteiro. Então, de fato, aquele cara ali não é ruim. Ele é o melhor industrial do mundo. Entendi. Tá? Mas em escala grande. Exato. Mas ele não consegue entregar o que a gente entrega. Então, o processo artesanal dá muita diferença. Não é à toa que em inglês, né, o termo artesanal é handcrafted, né, é feito à mão, né, o artesanal vem disso, e quando você faz à mão você consegue, né, de certa forma mexer ali nos mínimos detalhes para entregar a qualidade desejada. Ô Arthur, só rapidamente aqui, como é que despertou esse desejo em estudar, em ir atrás e falar, puxa, eu vou produzir gin? De onde veio isso? Como é que surgiu a ideia? Você foi fazer uma viagem para o exterior e de repente conheceu algo e falou, puxa vida, eu vou levar isso para Campinas, eu vou tentar. Muita gente pergunta isso. Porque já chega na pergunta e fala assim, mas é algo da família? É um a família rapaz, produzia qual é a sua bebida? formação? Tem uma formação? Eu sou formado em administração pelo INSPER em São Paulo. Então, nada a ver com Nada a ver. Então, Na teoria era para eu estar no mercado financeiro. E provavelmente ganhando mais dinheiro do que eu ganho hoje. E é um rapaz jovem aí, né? Um rapaz jovem. De onde veio? Não despertou. Mas foi o seguinte, eu virei entusiasta do gin em 2004. 2004. Em 2004 não existia gin no Brasil. A gente tinha uma marca de gin que era super industrializada e que existe aqui há 1000 anos. Né? 1000 anos, obviamente, falando de forma... Sim. Mas... E eu, obviamente, comecei bebendo esses e os importados que você achava até com dificuldade. Tinha que ir nos empórios comprar e etc. Até que, numa viagem para casa do meu sogro, que ele mora fora do país, a gente foi numa loja de bebidas, né, num liquor store, né, e eu comprei um gin artesanal, e eu não comprei por ser artesanal, porque eu também não tinha esse conceito, né, do artesanal ser melhor e etc. Eu comprei pela garrafa, pela beleza, pela identidade visual. Puxa, né? que bonito. E obviamente os artesanais normalmente entregam, né, um tchan a mais, né, do que os industrializados. Vou dar um exemplo, minha garrafa pesa o dobro dessa garrafa verdinha que eu estou falando. Né? Então você sente tudo isso na mão. Né? E assim que eu experimentei aquele gin artesanal, eu falei, isso aqui é muito melhor do que aquilo que eu estava acostumado a beber. Eu fiquei tão na dúvida que eu voltei no mercado e comprei o que eu estava acostumado a beber. Para fazer uma lá comparação. Nos Estados Unidos, exatamente. Comprei, daí eu tomei lado a lado. Eu falei, putz, não é possível. Isso aqui é muito ruim. E paladar, né, é uma desgraça. A gente não volta para trás, né? Uma vez que você adquire, Sim. né? E eu falei, bom, eu voltei, a gente voltou no Liquor Store outro dia e eu comprei mais umas 3, 4 garrafas de gins artesanais do mundo inteiro. E trouxe isso aqui para cá. Só que a hora que isso acabou, eu falei, e agora? Né? Eu não vou conseguir mais beber aquilo ali era ruim, né?
Não demorou muito para entrar no Google e escrever como faz gin. Olha aí, Guilherme. Você- A inspiração das Mas ideias. sendo bem sincero, foi isso. A hora que eu vi, em menos de um mês, eu já estava participando de diversos fóruns do mundo, né, sobre destilação em casa, né, home distillers. Já tinha comprado um mini alambique em Portugal, que eu mandei entregar em casa, e já estava destilando gin em casa, né, para consumo próprio, tá? Não existia ali um âmbito comercial naquela época. Só que o produto foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E obviamente ali como formado em administração, olhando o mercado, Certo. só tinha um player nacional, o resto era importado, era caro, era difícil de achar. Eu pensei, bom, por menor que seja o mercado do gin no Brasil, né, eu tenho outro produto ali que eu vou competir com esse cara e vou ter uma oportunidade de crescimento. Mas daí em 2017 o gin explodiu e obviamente a gente surfou essa onda. Ah, legal. Muito Antes, a gente bem. tá chegando no final aqui, vai ter o jogo da seleção agora. Palpite. Palpite, Brasil e Seul. Nossa, vou chutar aqui Brasil 2-0 Brasil. 2x0 Brasil. Por aí, Guilherme. 2x0, também vai ser grande. Eu acho que eu vou no 1x0 por enquanto, viu? E pra quem quiser conhecer então a Bag, como que pode fazer? Os seus canais? Entra no site baggin.com.br ou no nosso Instagram, que é bag_gin, ou que é o mais legal, dá um pulo lá na destilaria e conhece a gente a Sem fundo. certeza alguma, a gente vai marcar também pra ir.